Olá para todo mundo, boa noite. Meu nome é Luiz. Agora a live vai começar. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas para todo mundo porque o anúncio foi feito que ela ocorreria às 19 horas, porém houve um imprevisto aí, uma situação que a gente não imaginava. Estamos tendo que fazer essa live agora às 20h30. Então, para quem tinha se programado às 19 horas, a gente pede desculpas pelo que aconteceu, tá bom? Mas agora faremos a live. Se você não conseguir ficar aqui para assistir tudo com a gente, convido você para acompanhar aqui no feed do meu Instagram, que assim que ela finalizar, ela vai estar disponível lá. Tá bom, pessoal? A Tatiele já está entrando. Hoje daremos sequência com um quadro de vídeos que eu lancei lá atrás, falando sobre a saúde do profissional de vendas, né? Saúde do vendedor, um tema tão importante, um tema de relevância, principalmente nos momentos atuais. Na época que nós gravamos o primeiro vídeo, foi bem legal. A Ludmila Lima, psicóloga, fez um trabalho excepcional, trouxe muita sacada bacana sobre como manter a saúde mental, como controlar aí a parte emocional. E agora estamos dando sequência com a saúde do vendedor, porém com a saúde física. E a Tatiele acabou de chegar e daremos aí sequência com esse trabalho. Mas eu vou falar uma novidade para você sobre isso. Deixa só ela entrar aqui com a gente. Tatiele é muito feliz quando ela falou que o Paris está aqui com a gente e quem ainda não conhece vai conhecê-la agora. Oi, Tatiele. Olá, boa noite. Boa noite, tá joia? Tô bem, e você? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Primeiramente, muito obrigado por ter topado bater esse papo comigo. A gente já estava conversando aí há bastante tempo, né? A gente sabe que o momento atual está tão difícil, agendas, trabalho e tudo mais. Então, queria registrar primeiramente a minha gratidão aí por você ter aceito aí com tanto carinho, né? Eu já falei com o pessoal aqui antes de você chegar, que é sequência de um trabalho que eu fiz lá atrás, com a minha amiga que é psicóloga, Ludmila Lima, falando sobre a saúde mental e emocional do vendedor. Nós trabalhamos em vendas, temos aí um dia a dia muito agitado, com muita pressão, muita coisa, e agora trazer um outro tema que é a saúde física. E ninguém melhor do que você para estar falando isso pra gente, tá? Então, primeiramente, se apresente. Para quem não te conhece, te conhecer, fala um pouquinho de ti aí. Mais uma vez, obrigado. Por nada. Então, pessoal, boa noite novamente. Meu nome é Tatiele Souza, tá? Eu sou personal trainer, já sou formada há 8 anos, tenho licenciatura plena pela Universidade Estadual de Goiás, UEG, e fiz bacharel pela Universidade FAP. Também tenho cursos diversos na minha área de musculação, treinamento funcional, natação, hidroginástica. E também tenho formação em coaching e sou analista comportamental. Então, tenho um currículozinho um pouquinho extenso aí, tá? Primeiramente, o que eu gostaria de falar para vocês? Juntamente com o Luiz, nós analisamos quais seriam os pontos mais importantes para melhorar a saúde do vendedor. E aí, nessa live de hoje, nós vamos abordar 2 pontos. No caso. Vou falar sobre a postura, tá? Que o vendedor precisa ter em pé, sentado. E também sobre outros grandes fatores, que é sobre peso. Qual que é o peso ideal que o vendedor precisa ter? Nós vamos discutir um pouco sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos começar com a postura. Qual que é a postura ideal? Isso é muito discutido, que o vendedor precisa ter, por exemplo, para andar, né? A posição ideal seria andar com a coluna reta, tá? Eu falo assim, a grosso modo, que é ombros voltados para trás e peito para frente. Não precisa ser uma posição exagerada. Tem que ser uma posição que fique confortável. Por conta disso, eu até discuti isso com o Luiz de forma de que os vendedores não podem, de forma alguma, usar peso nas costas, que é o que a maioria faz, mochila. O ideal seria uma mala ou uma bolsa de mão mesmo, que fique numa altura que também não sobrecarrega de você ficar com os ombros com a posição errada de ficar segurando a mala, tá? Então, essa é a posição correta. Em pé. Na posição sentada, é sempre apoiado, né, na cadeira, pés
apoiados no chão e olhar no horizonte, na horizontal. Então, o computador, por exemplo, para quem digita, precisa ficar nessa altura. Por quê? Se ele fica numa altura mais baixa, você faz uma força na cervical, tá? Se ele fica mais acima, você também faz um esforço na cervical para ficar naquela posição. E é interessante dizer isso, Luiz, e para vocês que estão acompanhando, porque eu, inclusive, tive uma consulta com um ortopedista ano passado e ele me falou que, assim, 95% das pessoas que trabalham com computador, vendas, chegam aos 40 anos com desgaste na cervical, justamente por não ficar com o computador na posição certa, não parar para alongar durante o período de 8 horas, por exemplo, de trabalho, que é uma coisa, inclusive, que nós vamos abordar nas próximas lives, tá bom? Então, essas são as posições corretas para o vendedor ou para a pessoa que utiliza muito tempo no computador, certo? Agora eu vou falar um pouco para vocês do peso ideal. Atualmente, principalmente quando eu não conheço o aluno, meu cliente, eu analiso 2 fatores para analisar o peso ideal, que é o IMC, que é o índice de massa corporal, e o percentual de gordura. O percentual de gordura, aí eu peço uma avaliação física, né? Para que eu entenda qual que é o percentual de gordura da pessoa, do vendedor, né? No caso, atual. Então, como uma dica para vocês, para calcular IMC, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Ele vai te dar um valor. Se ficar entre 20 e 25, você está no peso ideal, tá? A sua condição em relação à sua altura está bacana. Se der de 25 a 30, é sobrepeso. De 30 a 35, aí vai. Obesidade grau 1, grau 2, grau 3 e obesidade mórbida, tá? Que aí é a indicação de uma provável bariátrica, tá bom? Então, o que eu posso falar para vocês em relação a isso? Pessoal, nós resolvemos falar sobre o peso ideal porque o peso ideal, ele influencia em vários fatores. Como? Se você não está com o peso ideal, você não vai conseguir ter a mesma disposição para atender vários clientes em um período. Por exemplo, eu tenho clientes para atender pela manhã. Se a pessoa não está no peso ideal, provavelmente ela vai se cansar mais, ela vai entrar mais em fadiga muscular mesmo por ficar deslocando de um local ao outro, tá? Se a pessoa não está no peso ideal, provavelmente ela não vai se sentir tão motivada para criar novas metas, né? Se ela está com a autoestima, com certeza ela vai se sentir mais motivada para criar metas, para, inclusive, estimular um amigo que não está se sentindo bem, não está se sentindo confortável naquele momento, tá? E com relação ao peso ideal também, pessoal, nós precisamos falar que é muito importante do sono. As pessoas que encontram numa condição de sobrepeso ou obesidade até, o sono não tem uma qualidade muito boa, ou seja, a pessoa vai acordar se sentindo muito cansada, e aí, consequência disso, é que ela não vai conseguir produzir tão bem no trabalho, né? Então, Verdade. Então, uma consequência disso é uma improdutividade, seja para fechar contratos, e seja própria mesmo para bater suas próprias metas. Então, é muito importante que o vendedor se preocupe com o peso. Porque se o peso não está no ideal, com certeza há uma série de fatores ligados a isso que vai prejudicar a saúde dele, tá bom? Então, na próxima live, inclusive, eu vou falar sobre hábitos alimentares. Quais são os hábitos alimentares que o vendedor pode ter que facilitam o peso ideal? Aí algumas pessoas me perguntam, Tati, mas o que eu posso fazer para estar no peso ideal? E eu te respondo. São 2 fatores principais, que é exercício físico, né, que é importantíssimo para gerar um gasto calórico, para que você libere ali durante o exercício hormônios que causam estresse, e alimentação. Fazer uso de alimentos saudáveis, tá bom? Então, principalmente esses 2 fatores, mas eu gosto muito de usar um terceiro, que é controlar a sua mente.
né? Que inclusive o Luiz falou sobre isso com a psicóloga. Então, controlar a mentalidade, a sua mente, também é muito importante para você fazer vendas. Por quê? Vai ter períodos mais difíceis, como esse, a pandemia, né? Que às vezes você pode estar atingindo as suas metas. Então, nesse momento, não adianta só fazer exercício físico e controlar a alimentação. É necessário também que você controle a sua mente para que você consiga lidar melhor com esse período difícil que nós estamos vivendo. Verdade, verdade. Quer falar alguma coisa, Luiz? Tatiele, a gente que trabalha em vendas é uma profissão tão agitada de energia. Você fala sobre postura e você fala sobre peso, são fatores que a rotina da gente, toda essa energia, se a gente não se atentar a eles, a gente realmente vai fazer tudo errado, de qualquer jeito. Até postura eu falo porque muitas vezes a gente entra no carro correndo, corre para uma outra reunião e senta às vezes de qualquer jeito, às vezes o banco estava de um jeito confortável, você arredou para poder fazer alguma coisa, depois não voltou. Chega numa sala de reunião, chega no escritório, trabalha rapidamente, responde ali um monte de e-mails, tudo mais, e deixa para... Para quem é vendedor interno, né? Porque nós temos dois vendedores, que é o externo e o vendedor interno, nós temos a questão de estar o tempo todo na frente do computador, de estar o tempo todo no telefone, tentando segurar o telefone assim com o ombro, que isso é terrível, e eu já tive muito problema com isso. Graças a Deus eu já consegui me habituar a não fazer isso mais, ou usar próprios fones de ouvido, aqueles headsets. Então, a profissão de vendas, ela é uma loucura, né? Minha amiga Lorena acabou de entrar aqui, ela sabe exatamente como é que é isso. Ela é vendedora, ela trabalha na área de vendas, ela é vendedora externa. Então, o tempo todo é isso, gente. O tempo todo. Levanta, senta, anda, para o carro um pouquinho mais longe, porque não achou vaga para estacionar, está atrasado para a reunião, vai andando a pé. E toda essa correria me fez ter essa vontade. Gente, vamos trazer esse assunto para discutir com um profissional da área, para os meus colegas, todo mundo que trabalha dessa forma, consiga ter um pouco mais de conhecimento e tomar consciência dessa importância de se cuidar. Eu já fui totalmente relaxado com isso. Eu lembro de uma vez que eu estava sentindo uma dor aqui, eu achei que era coração, e quando foi ver era por estar com o notebook, trabalhar de notebook, e estar sempre com ele assim, estar sempre nessa posição. Isso é terrível, isso é muito ruim, isso é muito negativo. E cheguei, fui no pronto-socorro, não era nada, era simplesmente postura, a própria posição que às vezes a gente dorme, pode acordar com o pescoço um pouco ruim. Então, eu queria muito que você falasse sobre postura justamente por causa disso. E a importância de ajustar a bolsa, né? Como você falou, a questão da mochila, a questão de andar com ela na mão. Representante comercial normalmente trabalha com mochila de rodinha, né? Que até é o mais recomendado, né? Normalmente, até porque tem que carregar amostra de produto, material folder, né? Panfleto, essas coisas. Então é muito importante. E o peso é uma coisa que eu já sofri muito com isso no passado. Não vou dizer que eu estou no peso ideal para mim, para minha altura e tudo mais. Porém, a questão física ela é muito importante para a sua disposição, principalmente para andar bastante, que em vendas acaba que a gente às vezes faz isso mesmo, não tem jeito, principalmente quem tem que trabalhar no centro das grandes capitais. Estacionamento é uma loucura, você acaba tendo que andar uns 4 quarteirões ou mais a pé. Eu pessoalmente faço isso, até para mim também não ficar muito parado. E às vezes o peso atrapalha. E a própria falta de rotina de exercícios às vezes faz a gente ficar com aquele estresse ali do trabalho durante o dia à noite, você não consegue descarregar ele de outra forma. Então a gente de vendas tem muito que aprender com esse conhecimento que você traz, né? Eu acho isso importantíssimo, importantíssimo. Algumas pessoas aqui até comentaram, Salatiel, um amigo meu, turbilhão de aprendizados, que bom, ficamos felizes. Salatiel, sua profissão também exige muito isso, viu? Eu sugiro que você acompanhe e anote tudo que a Tatiele está falando. A Jessi ou Jéssica? Eu já senti isso pela posição de trabalhar com postura inadequada. Exatamente. E Tatiele, a gente tem tempo aqui ainda. Como a Tatiele falou, e muito diferente do que eu fiz da primeira vez, teremos uma série de lives. Então teremos outras lives também, outras
informações bem bacanas. Convido vocês a acompanharem, vai ser toda quarta-feira às 8h30 da noite. Nós tivemos um problema hoje, um imprevisto, que impossibilitou do horário das 19 ser o horário padrão da live, então a gente pede desculpa, né? Boa noite, Virgínia, tudo bem? Então, Tatiele, uma pergunta que eu queria fazer. Essa parte, misturando um pouco essa questão aí da postura aliada ao peso, nós falamos rapidamente aqui sobre o profissional de vendas, que é um profissional que tem uma demanda tanto interna quanto externa. Tudo isso que você falou se aplica também a quem trabalha, por exemplo, dentro de um escritório, quem trabalha em um escritório administrativo, quem trabalha na área de construção civil, na área de manutenção, quem trabalha no supermercado carregando peso. O que você diria também? Esse pessoal também tem esse mesmo cuidado ou seria exclusivo do vendedor? Então, Luiz, não é exclusivo do vendedor, infelizmente até, né? Podemos dizer todas as profissões. Por quê? Todas as profissões, em algum momento, a gente fica sentado, nós andamos, né? Inclusive a minha, eu fico muito em pé. Então, se eu não ficar na posição em pé corretamente, com certeza no final do dia eu estou dores na lombar, nos pés. Então, a postura adequada, ela precisa para qualquer área, tá? O peso ideal também, porque vamos supor, uma pessoa que trabalha com telemarketing, ela fica sentada também o tempo todo e imagina essa pessoa com 20 quilos a mais. Com certeza, ela vai ficar com dores no joelho, dores na coluna. Então, assim, é o tipo de cuidado, Luiz, que é necessário a todos nós, independente da profissão. Mas as pessoas que trabalham numa condição sentada e numa condição que anda muito, como a do vendedor, precisa ter um cuidado ainda mais. Por quê? Porque a saúde física dele, a condição atual física, ela vai implicar diretamente, influenciar diretamente na condição dele até mesmo para trabalhar. E se alguém tiver alguma pergunta, né, como nós ainda temos um tempinho, se alguém tiver alguma pergunta sobre esse assunto, fica à vontade também. Tem uma pergunta aqui, a Gessi Dutra. Eu consigo ter uma vida saudável comendo de tudo e só praticando exercícios? Que pergunta polêmica, fiquei curioso aqui também. Então, depende do que é o de tudo que ela tá falando, viu, Luiz? Porque, inclusive, na próxima live que eu vou falar sobre hábitos alimentares, uma coisa que eu vou falar é sobre bebida alcoólica em excesso e açúcar, tá? Porque é um dos tipos de alimentos que mais são tóxicos ao nosso corpo. Então, assim, eu brinco que dá para comer de tudo, desde que seja moderado. Por exemplo, uma pessoa gosta muito de comer açúcar. Existe hoje opções de doce zero muito bons, sorvete zero. Então, você pode deixar para comer um chocolate que não seja zero uma vez por semana, beber uma vez por semana, né, bebida alcoólica, e durante os outros dias fazer tudo corretamente, entendeu? É importante, acho isso importante porque igual se fala muito, né? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Isso é até bíblico. E cerveja, por exemplo, ou qualquer outra bebida alcoólica, não foi feito para tomar todos os dias. Por exemplo, durante a semana, sei lá, terça-feira à noite, no meio da semana, quarta-feira normalmente é um dia bem agitado. Se eu consumir bebida alcoólica terça à noite, para mim isso impacta o meu rendimento no dia seguinte. Porque eu acordo mais cansado, principalmente, por exemplo, se teve um jogo de futebol e tudo mais. Então, assim, eu gosto de usar um pouco desse exemplo, claro que não é minha área, mas para mostrar que realmente alimentos e bebidas têm os momentos certos. Chocolate não foi feito para ser consumido todos os dias. A mesma forma, remédio, né? Se você tomar medicamento acima do que o médico prescreveu, a chance de você ter uma reação ou passar mal é gigantesca, né? Mas muito interessante. Pessoal, alguém tem dúvida? Gessi, esclarecemos aí o seu questionamento. Pode falar. Uma coisa que é importante também uma coisa que é importante dizer é o seguinte: depende muito também de onde você quer chegar.
de onde a pessoa deseja chegar. Por exemplo, não adianta uma mulher querer chegar num percentual 15% hiperdefinida se ela quer comer tudo e beber tudo, entende? Então, assim, Sim. tem como você fazer exercício físico, não abdicar muito da alimentação e alcançar excelentes resultados. Mas, se você quiser atingir certos níveis, aí eu preciso ser sincera sempre com todo mundo que não dá, entendeu? Então, depende muito, muito de onde você quer chegar, no sentido de objetivo físico e em relação à saúde. Legal, legal. O Salatiel comentou, sim, trabalho muito agachado, sinto dores na região lombar. Ixi, o que você tem a dizer para ele, Tatiele? Então, primeiramente, que provavelmente ele não está fazendo um fortalecimento muscular, tanto abdominal como da própria coluna vertebral. Por quê? A posição agachada, ela força, além das pernas, força muito o abdômen e muito a coluna. Com o abdômen fraco, coxas fracas e coluna vertebral fraca, provavelmente ele vai sentir dor sempre mesmo. Então, eu diria para ele que ele precisa urgente começar um processo de fortalecimento muscular. Ah, legal, legal. E imagino que a profissão dele tem essa necessidade de fazer isso o tempo todo, até pela questão das dores, né? Mas eu falo no dia a dia também, a gente tem que ter o costume de, por exemplo, caiu um papel no chão, você vai agachar para pegar. Você quer abrir uma gaveta de um arquivo que está lá embaixo, uma gaveta dentro do guarda-roupa, no quarto. Tudo isso a gente tem que começar a observar. Eu aprendi uma vez com um amigo educador físico, tem que dobrar o joelho, não é ficar na ponta dos pés. Então eu imagino que se esse risco de uma atividade profissional ele é maior, mas no nosso dia a dia, em coisas que a gente não imagina, ele também acontece, pegar alguma coisa no porta-mala do carro. E o vendedor, ele faz isso, voltando para o assunto da live, para o tema da live, o vendedor ele faz isso o tempo todo. Ele para o carro, pega uma coisa que cai no chão, pega alguma coisa aqui no banco de trás do carro, assim, que eu imagino que isso aqui deva fazer um baita mal, eu tenho essa impressão, Exato. Não sei. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quer carregar um monte de coisa para não ter que voltar no carro, vai para o escritório, senta de qualquer jeito, fica no telefone com o cliente muito tempo, aí senta assim. Então, ele precisa muito dessa informação, essa informação é muito preciosa. Justamente porque está dizendo como é que vai ser o desempenho dele, porque saúde não consegue trabalhar. E não é só a saúde física, é motivação, igual você falou, em relação ao peso, estar com o emocional em dia, atividade física ajuda muito para desestressar, acontece muito comigo. Esse momento de pandemia, que algumas atividades estão praticamente fechadas, eu que gosto de andar de patins, eu que gosto de jogar um futebol, infelizmente estou até sem espaço, sem local para isso, acaba que sobra corrida. E mesmo assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento atual, correr em momentos que às vezes não tem muito movimento, ou então não correr no canteiro central, mas correr pela calçada. E acaba que se a gente não tentar fazer pelo menos alguma coisa, não mexer o corpo, é pior. E no momento em que a gente está com tanta coisa emocional vindo, pressão, preocupação, se eu vou vender, se eu não vou. Então acho que cuidar da saúde física é muito importante. Então essa informação que você traz para a gente, ela é muito rica. E eu agradeço muito. Pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou. A live de hoje é para ser curtinha mesmo, não é para ter um assunto. Por quê? Porque o assunto, principalmente em alimentação, teremos na próxima quarta-feira, às 20h30. Todos estão convidados. Tatiele, muito obrigado aí pela sua presença. A informação que você trouxe para a gente é muito rica. Quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo a oportunidade, o convite que você me fez. Tenho certeza que vai agregar valor, conhecimento às pessoas que participarem. Nós vamos gravar todas as lives, vamos postar nas redes sociais. Agradecer a todos, Tairine, Lorena, Diego, Murilo, Jackson, pessoas aí, meus convidados que entraram na live. Obrigado pela presença de vocês, tá? E vamos divulgar para que nas próximas lives mais pessoas entrem, Jéssica também, e participem e faz esse momento conosco de bastante aprendizado. Obrigado, Luiz, pelo convite. Legal, eu agradeço também pelo carinho, por ter aceito. E, pessoal, teremos aí muito conteúdo bacana.
Até a próxima quarta-feira. Quem não me segue, me siga aqui. Vai ser um prazer trocar informações com vocês. Para quem me segue e não conhece a Tatiele, convido para seguir ela também, que ela posta muito conteúdo legal. Ela realmente é uma pessoa muito focada no resultado dos alunos dela. Eu vejo aqui, eu que não estou no dia a dia pessoalmente com ela, eu percebo que ela tem um carinho com os alunos muito grande pelo resultado, e eu acho que isso é muito importante num profissional e uma área tão importante que é a dela. Parabéns, viu, Tatiele? Obrigado mais uma vez e até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau! Tchau, tchau!